Efésios 4,17 diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos removeis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, o que o Senhor está nos falando aqui? Algo tremendo de Deus, uma palavra poderosa do Senhor para as nossas vidas. Aqui diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios. Não mais andeis como andam os gentios. O Senhor está nos falando. Quando o Senhor nos dá essa palavra, quando o Senhor fala isso para nós, o que o Senhor está falando para nós? Mude o teu foco. Não tenha o mesmo foco que os gentios, não tenha o mesmo foco que as pessoas do mundo. Muitas vezes nós estamos vivendo, dizemos que vivemos para o Senhor, mas os nossos focos, o nosso desejo, aquilo que o nosso coração quer, é a mesma coisa que as pessoas lá de fora querem. E o Senhor não formou a sua igreja para isso. O Senhor formou uma igreja para ser uma igreja diferente, que não tem o foco nas coisas do mundo, mas que está com foco nas coisas lá do céu. Esse é o projeto de Deus para nós. Esse é o projeto de Deus para a tua vida. Que você passe a olhar as coisas do alto, que você comece a olhar para o Senhor, porque como foi falado ali, Jesus está às portas, Jesus está voltando. Nós estamos vivendo hoje o último tempo, o tempo profético da volta do Senhor Jesus. É o tempo em que o Senhor Jesus está voltando, e nesse tempo é o tempo de preparar o nosso coração, preparar a nossa vida para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Quantas vezes as pessoas estão brincando com a sua salvação? Quantas vezes as pessoas estão vivendo da mesma forma que os gentios, porque o desejo do seu coração, a sua vida, o seu foco está nas coisas do mundo, e não estão se preparando para aquilo que é eterno. Muitas vezes nós, como líderes, como pastores e como igreja do Senhor, nós preparamos as pessoas para as coisas da terra, mas o Senhor tem falado: prepara o meu povo para as coisas lá do alto, prepara o meu povo para aquilo que é eterno, prepara o meu povo para aquilo que não vai passar, porque o Senhor Jesus, ele vai voltar, em breve ele estará aí, e o nosso coração deve estar preparado para nos encontrar com o nosso Senhor, porque ele vem, e ele vem em glória, e ele vem em poder, e ele virá do céu para se encontrar com a sua noiva, que deve ser uma noiva sem pecado, santa, irrepreensível, imaculada, preparada, sem mancha, sem ruga, para se encontrar com ele. Esse é o projeto do Senhor para a nossa vida. O Senhor tem falado algo muito precioso ao nosso coração. O Senhor tem falado de um tempo novo, um tempo para dizer para a igreja: arrependa-se e volte-se para o Senhor Jesus. Muitas vezes as pessoas dizem: mas eu estou na igreja, eu não preciso me arrepender. Muitas vezes nós não conseguimos olhar, porque, como diz a palavra, estamos obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. As pessoas estão vivendo alheias à vida de Deus. Deus está vivendo aqui e as pessoas estão vivendo aqui. As pessoas estão vivendo olhando para o seu trabalho, olhando para a sua casa, olhando para os seus bens, olhando para a sua vida física,
e Deus está vivendo aqui, está dizendo: o tempo está se cumprindo, o tempo está chegando, o momento está chegando, é o tempo de nos prepararmos, estarmos limpos para nos encontrar com o Senhor Jesus. Arrependa-se, volte para o Senhor Jesus. Muitas vezes os ídolos têm entrado. A palavra do Senhor diz, abstende-vos dos ídolos, e nós dizemos: eu não tenho ídolo. Mas tudo aquilo que nós colocamos no nosso foco, que nós colocamos a energia e que toma o primeiro lugar, que é de Deus, se torna um ídolo na nossa vida. O teu ídolo pode ser o teu carro, pode ser a tua casa, pode ser a tua mulher, pode ser o teu trabalho. Tudo que você põe o teu foco é o teu ídolo. E muitas vezes nós erramos dizendo para as pessoas: tenha foco, busque algo para você, corra atrás daquilo, gaste toda a tua energia para conseguir algo. E nós estamos falando algo errado. Nós temos que dizer: coloque toda a tua energia no Senhor Jesus, busque a tua salvação, não perca a tua salvação, olhe para o Senhor Jesus, faça aqui no mundo o que você puder fazer bem feito, mas o teu foco seja o Senhor Jesus, seja o Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Esse tem que ser o nosso foco. Tudo que você tem é recurso de Deus para a tua vida. Todos os bens que você conquista é somente um recurso de Deus para você. Não é a bênção de Deus. A tua bênção não é nesse mundo. A tua bênção é lá na glória. Aquilo que o Senhor tem preparado para você. Isso é a bênção de Deus para a tua vida. O que você tem aqui são recursos que Deus te dá para você viver. O teu carro é um recurso que Deus te deu, mas esse carro não é teu. Esse carro o Senhor te deu para, enquanto você viver, você poder andar, poder se locomover. A tua casa não é tua, é um recurso de Deus, porque a casa vai ficar aqui, mas você tem que estar preparado para a glória. O teu trabalho é um mecanismo de Deus. Quando você entender isso e parar de focar só no trabalho, você vai entender que isso é um mecanismo de Deus para sustentar a tua casa, sustentar a tua família e abençoar a obra do Senhor na terra. Mas se o foco estiver no trabalho, Deus não vai poder abençoar o teu trabalho, porque você está tendo um ídolo na tua vida, e o nosso ídolo não pode ser coisas materiais. Não podemos ter ídolos, mas nós temos que ter comunhão com o Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Deus da glória, é para Ele que nós vivemos, é para Ele que nós existimos, é para o Senhor Jesus. Coloca a mão no teu coração, diga assim: eu existo para o Senhor Jesus. Aleluia, nós existimos para o Senhor Jesus, para o nosso Deus. A tua bênção está preparada lá em cima. Olha para aquilo que é eterno, olha para aquilo que o Senhor tem para você. O Senhor tem me falado: prepara a igreja para se encontrar comigo, prepara o meu povo, veste o meu povo com as vestes brancas, de linho finíssimo, de linho puro, porque eu venho buscar uma noiva vestida de branco, puro, santa. Essa é a noiva que o Senhor Jesus está vindo buscar. E eu estava visualizando isso, e eu via o Senhor olhando do alto e procurando essa noiva, e eu via muitas igrejas, e dentro de cada igreja tinha uma ou duas ou três pessoas que estavam preparadas para encontrar com o Senhor Jesus. Quantas pessoas estão preparadas hoje para encontrar com o Senhor Jesus? As pessoas estão focando nas coisas materiais, as pessoas estão focando naquilo que é do mundo. A igreja do Senhor não foi feita para a terra, mas foi feita para o céu, para se encontrar com o Senhor Jesus. Hoje existe um engano. A igreja está sendo preparada para ficar na terra. Você liga a televisão, o que os pregadores estão falando? Prepare-se, porque vai haver uma transferência de riqueza para o povo de Deus. Prepare-se, porque Deus quer te abençoar. Prepare-se, porque as portas vão ser abertas. Estão preparando as pessoas para a terra. E o Senhor diz: prepara o meu povo para o céu. Prepara o meu povo para andar em santidade e se encontrar comigo. Isso é o que Deus tem falado. Prepara para se encontrar comigo. Hoje em dia estamos vendo as pessoas preparando a igreja para viver na terra. O Senhor Jesus vai voltar, vai haver o arrebatamento da igreja do Senhor, mas as pessoas estão preparando a igreja para ficar aqui, e a igreja não vai ficar aqui, a
com o Senhor, existe uma mistura de doutrinas, existe um outro evangelho sendo pregado, eles misturam aquilo que é sagrado com aquilo que é carnal, as ideologias carnais entraram na igreja. Hoje se cuida da igreja como se cuida de uma empresa. A igreja não é uma empresa, a igreja é a noiva do Senhor Jesus. Uma igreja tem que fluir no poder de Deus, na unção de Deus, na glória de Deus, no poder de Deus. Hoje se fala que a igreja precisa de recursos, tudo precisa de recursos. Eu tive que chegar diante de Deus e dizer: Deus, me perdoa, porque eu estava vendo a igreja de forma errada. Eu vi a igreja que para tudo precisa gastar dinheiro, um parafuso custa, um prego custa, uma fechadura custa. E eu pensava assim: a igreja precisa ter recursos para ela poder andar, para ela poder funcionar, mas Deus me disse: não, a igreja precisa da unção do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, porque com o meu Espírito a igreja anda, e eu faço a igreja acontecer, eu faço as coisas acontecerem, porque é o meu poder que move. Deus estava falando: é o meu poder, é a minha unção, é tudo que vocês precisam, tudo que nós precisamos na nossa vida é a unção do Espírito Santo, porque se você anda na unção do Espírito Santo, Ele abre portas para você, Ele põe as pessoas certas, Ele prepara o caminho. Que nem a avó falou: se Deus mandar você sentar, sente e espere, porque você vai encontrar a pessoa certa no lugar certo, porque isso é propósito de Deus. Nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo, não podemos viver alheios à vida de Deus. Nós estamos vivendo o nosso mundo, estamos esquecendo do mundo espiritual. Não podemos esquecer daquilo que é espiritual, porque um dia nós estaremos para nos encontrar com o Senhor Jesus. Nós temos que estar preparados para a volta do Senhor. E o Senhor tem me falado: estamos no tempo da colheita final. Estamos no tempo da colheita final. É o último tempo, é o último derramar poderoso do Espírito Santo que vai haver na terra. É esse que vai acontecer a partir, que já tem acontecido a partir de agora. E nós temos que estar prontos para isso. Se nós olharmos para a linha do tempo, segundo todas as profecias da palavra de Deus, segundo tudo que Deus falou que iria acontecer, o próximo grande evento do Senhor para acontecer é o arrebatamento da igreja. É o dia que nós vamos subir. Não existe outra coisa para acontecer cronologicamente, profeticamente, na palavra de Deus. E quando o Senhor voltar, nós estaremos prontos como noiva do Senhor. É o próximo evento que vai acontecer. E o Senhor está dizendo: se prepare para te encontrares comigo, se prepare para te encontrares comigo. Todos os sinais profetizados já estão acontecendo, tudo que foi falado já está acontecendo. Eu estava vendo a história, a Bíblia diz que nos últimos tempos haveria um grande derramamento do Espírito Santo, um grande mover de Deus. Eu estava vendo em vários lugares do mundo o que está acontecendo no meio do povo de Deus. E eu cheguei, esses dias eu estava vendo isso e vi um pastor, um profeta, um homem de Deus lá no Quênia. O que não anda acontecendo lá é coisa tremenda que Deus está fazendo naquele lugar. E aquele homem é um homem que ele se coloca diante de Deus, ele se levantou com uma mensagem poderosa naquele lugar, e Deus tem confirmado a mensagem que ele tem me dado, né? Porque aquele homem, o que ele prega, ele diz: arrependam-se, ele prega arrependimento, mudança de vida e santidade. E Deus, quando Deus me falou, alguns dias atrás, Deus falou para mim: volta a pregar a mensagem que eu dei para a igreja de Deus. Eu dei uma mensagem poderosa para essa igreja, e essa igreja deixou de pregar essa mensagem, que é salvação, unidade e santidade. E Deus diz: restaura o altar da minha igreja, porque é o tempo final, e o altar precisa ser restaurado, uma mensagem precisa ser dada para o povo do Senhor: salvação, arrependimento, mudança de vida, unidade, santidade. E Deus disse sobre essa mensagem: eu coloquei uma unção. E quando a igreja de Deus começou, ela tinha uma unção tão grande
muitos dos grandes, mas é uma mensagem poderosa do Senhor que vai restaurar o povo do Senhor e vai gerar avivamento nesse país. E eu sei que o Espírito Santo já está trabalhando em muitos corações, em muitos pastores nesse país, e logo vocês verão um grande avivamento aqui no Brasil. E esse avivamento vai acontecer porque é a colheita final. Em alguns anos nós vamos ver um grande mover de Deus. O que eu vi desse homem, ele prega a palavra e o Deus responde ele com sinais poderosos. E ele foi chamado profeta da chuva, porque lá é um lugar de muito deserto, muita seca, e aonde ele chega, e ele começa a falar a palavra do Senhor, e o povo se arrepende, ele levanta as mãos para o céu, e pede chuva, e Deus manda chuva sobre aquele lugar. Numa reunião que eu vi, das últimas que ele fez, ele estava numa cidade onde havia muitas pessoas, e Deus falou para ele que haveria um grande derramar do Espírito Santo naquele lugar. E uma semana antes, ele foi para a rádio e disse: eu estarei pregando em tal lugar, e naquele lugar, na hora que nós estiver pregando, vai descer um poder do Espírito Santo tão grande, uma glória do Espírito Santo, uma chuva da presença de Deus, e vai inundar aquele lugar, vai ser poderoso. E pessoas de todas as regiões da África e do Quênia foram para lá para ver aquilo que ele tinha falado. E quando ele começou a ministrar a palavra do Senhor e falar para o povo: arrependa-se, mude de vida, tenha uma vida santa na presença do Senhor, porque Jesus está voltando. E quando ele começou a falar aquilo lá, as pessoas começaram a se arrepender. E quando as pessoas se arrependeram, ele disse: Senhor, abre os céus agora. E quando ele levantou a mão e pediu para Deus abrir os céus, houve uma chuva torrencial naquele lugar, de mais de uma hora, onde Deus derramou a chuva e a glória dele sobre uma terra seca. Sinais e maravilhas estão acontecendo no mundo todo. E ele, num testemunho, ele conta que mais de 10.000 pessoas chegaram até ele, onde Deus tinha feito uma obra para se batizarem. E ele ficou 3 dias dentro da água, batizando pessoas. 3 dias dentro da água. Tamanho o avivamento que Deus está fazendo. Quando nós pegamos a Índia, quando nós pegamos outros países, é grande a colheita de almas que o Senhor Jesus está fazendo. E essa mesma colheita está chegando ao Brasil, e vai chegar com o poder e glória do Senhor. E a colheita dos últimos tempos, que a palavra do Senhor diz, é o último derramar poderoso do Espírito Santo. Então a igreja gloriosa do Senhor será levada para junto do Senhor Jesus. Para junto do Senhor Jesus. A palavra do Senhor é verdadeira, e nós temos que estar atento àquilo que vai acontecer. Aquilo que vai acontecer. Mas a palavra diz que muitas vezes nós estamos vivendo alheio à vida de Deus, por causa da dureza do nosso coração. Nós não acreditamos, nós não confiamos na palavra poderosa do Senhor. Nós temos que nos despir do velho homem, como diz a palavra do Senhor, aquele homem de pecado, aquele homem que cobiça. Quando nós vivemos a nossa vida e começamos a cobiçar as coisas desse mundo, os bens desse mundo, muitos pecados têm entrado e têm estado dentro da igreja, e a igreja precisa se arrepender disso, para se arrepender da imoralidade sexual, dos pecados sexuais. A igreja precisa se arrepender da idolatria, de ter permitido entrar nessa teologia do dinheiro, que é uma teologia que tira o foco das pessoas. É o outro evangelho que a palavra diz que seria pregado. Existe hoje muitos desejos que nos remetem à nossa vida humana, porque nós estamos acostumados a olhar só para nós mesmos. Mas o Senhor diz: olhem para mim, eu vou voltar para se encontrar com a minha igreja. E Deus fala: e vós revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, e procedentes da verdade. Justiça e retidão procedentes da verdade. Nós precisamos nos revestir hoje
desse novo homem, estar revestidos de Deus, porque a palavra do Senhor é verdadeira, e o que Deus diz, que Deus é quem cuida da nossa vida. Quando nós estamos na mão do Senhor, é Ele quem cuida da nossa vida, é Ele quem abre portas, é Ele quem abençoa, é Ele quem faz as coisas acontecerem, porque a palavra do Senhor diz: buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor nos diz hoje: busque primeiro o reino de Deus. Se você quer as demais coisas, busque primeiro o reino de Deus. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas primeiro ande na vontade de Deus, agrade ao Senhor com a tua vida, ouça a voz do Espírito Santo, ouça o que Deus fala, ouça o que o Senhor tem para a tua vida, ande em santidade, ande em retidão, para que aquele dia, quando o Senhor voltar, você não fique aqui na terra, mas que você possa subir junto com o nosso Senhor. E isso será em breve, será logo. A volta do Senhor será em breve. Tudo tem remetido aos acontecimentos, tem remetido à volta do Senhor Jesus. E eu creio que o Senhor está às portas, como foi falado, como o Espírito Santo falou com a avó, como o Espírito Santo tem falado comigo, como o Espírito Santo tem falado com muitos homens de Deus. Eu estou voltando, eu estou voltando. É o último tempo, é o último tempo. Nós temos um tempo ainda para nos voltarmos ao Senhor e nos arrependermos. É tempo de arrependimento, é a dispensação do arrependimento, da santidade, da unidade e de voltar ao Senhor Jesus. Então, coloca o teu coração no altar do Senhor. Vamos estar nos colocando em pé. Volta a tua vida para o Senhor.